primeiro ano, como vocês estão, meus amores? Hoje é dia 15 de julho, certo? Quarta-feira, e nós vamos dar início, certo? À nossa correção das nossas avaliações de História e Geografia, certo, pessoal? Então, vamos lá? Primeira questão da nossa avaliação de História, que ocorreu na semana passada, certo? Na quarta-feira. Ao nascermos, lembrando que todas as avaliações não saiu do contexto do que pedi para vocês estudarem, certo? Pedi para estudar pelo livro, então a prova foi toda elaborada do livro. Ao nascermos, o primeiro grupo no qual fazemos parte é a família, certo? Então, ao nascermos, quem é o grupo que fazemos parte primeiro? É a família. E o nosso segundo grupo, que vamos passar a conviver é o quê? A escola. Ela é responsável pelos cuidados que recebemos e pelo que aprendemos. O que a família deve assegurar para a criança crescer saudável e feliz? Então, aqui nós temos a opção de falta de atenção, desorganização, proteção, atenção e educação e não ter cuidados. Então, qual dessas alternativas aqui você marcou? Que a família é responsável pelos cuidados, hein? Muito bem, é a proteção, atenção e educação. Todos esses cuidados a família tem que ter com a criança para ela crescer bem, saudável, feliz, certo? Há famílias de diversos tamanhos e formatos, certo? Todas as famílias têm uma estrutura diferente, ok? Já estudamos muito sobre isso, já falamos também. Algumas são grandes, pequenas, com filhos, sem filhos, todas são diferentes. Como é formada a estrutura familiar dessa família aqui? Que a tia até colocou uma imagem, certo? Para vocês, na segunda questão, temos o pai, a mãe, temos duas crianças, temos o cachorrinho e as opções são crianças que vivem só com a mãe, crianças que vivem com os pais e os irmãos, crianças que vivem só com os avós ou crianças que vivem sozinhas. Então, a estrutura familiar dessa família aqui é crianças que vivem com os pais e com os irmãos, certo? Então, nós podemos ver aí nessa figura, ok? Terceira questão. Como é a estrutura familiar? Como é a sua estrutura familiar? Você vai escrever se você mora com seus pais, com seus irmãos, ou se você mora só com seus tios, se você mora com seus avós, se você mora com algum parente. Então, você vai escrever como é a estrutura familiar, sua estrutura, certo? Questão de número 4. Como são chamadas as pessoas que pertencem à mesma família, sem ser seus pais e seus irmãos? Como são chamadas? Amigos, família, mãe ou parente? Como são chamadas as pessoas que pertencem à mesma família, sem ser seus pais e irmãos? Amigos, família. Amigos não é? Família também não. Mãe também não. Então, são os parentes, certo? Os parentes, às vezes, eles fazem parte da nossa família, ou como nosso tio, ou como nosso primo, certo? Só que ele não mora com a gente. Alguns pode acontecer em casos que sim, parentes moram com a família, com a sua família, mas nem sempre. 5. O que os pais dos seus pais é seu? Por exemplo, o que o
pai do meu pai é meu? É meu avô, exatamente. Então, que os pais dos seus pais são seus? Hum, são seus o quê? Tios, avós, padrinhos ou irmãos? São seus avós, muito bem. E por último, nós temos: nos tempos antigos, as famílias eram numerosas e se vestiam de outra maneira, totalmente diferente dos dias atuais. Observe a imagem abaixo e marque o que ela retrata, certo? Então, como eu falei para vocês nas nossas revisões, antigamente as famílias eram totalmente diferentes de hoje em dia, até na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de agir, certo? Eram muito rígidas naquele tempo, muito diferente de hoje em dia. Então, essa imagem aqui da última questão que eu mostrei para vocês é uma imagem atual ou é uma imagem antiga? A gente pode perceber mesmo até pela cor da foto, que antigamente as fotos não eram coloridas, eram preto e branco. Então, aqui é uma foto antiga, certo? Então, meus amores, vamos lá para agora a nossa revisão, a nossa correção da nossa revisão de geografia.